Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 12 ao verso 16. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar. Passou a noite toda em oração. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou apóstolos. Verso 14: Simão, a quem também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho do Alfeu, e Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Amados, multiplicação de líderes é a razão para a continuidade. Quando a gente pensa em multiplicar líderes, nós pensamos em dar continuidade a algo que nós estamos desenvolvendo. O grande fracasso de algumas instituições, de alguns projetos e outras demandas está justamente na ausência, está no fracasso de se gerar, de produzir, treinar, capacitar alguém que possa suceder aquilo que você está desenvolvendo. Então, de nada adianta nós termos um ministério promissor. Não adianta nós sermos uma pessoa abençoada, usada por Deus. Não adianta a gente fazer a obra com muita eficiência e trazer muitos resultados e colher muitos frutos. Se nós não multiplicarmos líderes, se nós não treinarmos alguém para ficar no nosso lugar, como nosso sucessor, todo esse sucesso e o alcance e tudo que nós conquistamos podem ruir pela ausência de continuidade. A preocupação de Jesus aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a preocupação dele foi exatamente com essa ideia de continuidade. Jesus sabia que ele ficaria por pouco tempo na terra junto com esses homens. Jesus sabia que o seu tempo era um tempo breve e que logo ele precisaria morrer na cruz, ele deveria ressuscitar, ele deveria ascender aos céus, porque esse era o plano de salvação. Jesus já estava pensando no momento em que ele não estaria mais aqui, na sua pós-passagem por essa terra. E é isso que ele faz exatamente a partir desse momento do seu ministério, diga de passagem, logo no começo do seu ministério. A preocupação de Jesus era em dar continuidade para aquilo que ele estava estabelecendo e para aquilo que ele iria conquistar na cruz do Calvário. Multiplicar líderes era a garantia de que o ministério de Jesus teria essa continuidade. Amém, meus irmãos? E é isso que nós queremos nessa noite compartilhar com você. A necessidade de multiplicar líderes para que o ministério da igreja, para que as demandas da igreja e para que aquilo que nós, você e eu estamos fazendo possa seguir adiante. Jesus, ele precisou agora então tomar esta decisão. E uma decisão importante. Qual foi a decisão que Jesus precisou tomar nesse momento do seu ministério? Ele precisou escolher entre investir e atender a multidão que o seguia. E diga-se de passagem, irmãos, uma multidão que estava preocupada com pão, uma multidão que estava atrás de milagres, uma multidão que queria ser saciada por Jesus, e essa era a grande massa que acompanhava Jesus, pelos milagres, pelos sinais. Jesus mesmo fala isso: olha, porque vocês veem sinais, vocês então me seguem. Ele precisava tomar essa decisão. Eu vou investir no meu ministério, eu vou dedicar a minha vida a atender e suprir as demandas dessa multidão que está à minha volta, ou eu vou investir o meu tempo, o meu ministério, a minha atenção num grupo de homens aos quais depois possam dar continuidade ao meu ministério. Jesus, ele escolhe, e ele faz a escolha certa, porque a grande comissão, todo o seu ministério, dependia justamente da continuidade.
Meus irmãos, Jesus seria com certeza o maior popstar daquela época. Ele seria o maior líder daquela época. Se no começo do ministério, com alguns poucos milagres que ele fez, as multidões já o apertavam, imagina se ele tivesse dedicado o restante dos seus 3 anos para atender essas multidões. Ah, meus irmãos, nem Billy Graham reuniria tanta gente em concentrações como Jesus poderia reunir. Mas nós vemos Jesus tomando um caminho oposto a esse caminho de status, de ser o grande pregador, de ser o grande atrator de multidões, se é que eu posso usar esse neologismo. Jesus não estava preocupado em trazer multidões para si, porque ele sabia que o ministério dele, que os princípios do Evangelho, que o futuro da igreja não estava naquela multidão, mas estaria naqueles homens que iriam dar continuidade para o ministério que ele estava desenvolvendo. Tomada essa decisão, ele chega então aqui no texto de Lucas, que é paralelo com Mateus 10 e Marcos 3. E o texto vai falar que exatamente Jesus então escolhe, separa. Jesus pega do meio daquela multidão ou dos seus discípulos e ele escolhe alguns homens para investir nesses homens, para treinar esses homens, para capacitar esses homens, para formar aqueles homens que depois dariam continuidade no seu ministério. Jesus chama primeiro alguns discípulos. Nós conhecemos a história onde Jesus vai à beira do lago e vê Simão e o André pescando e diz para eles: venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Logo depois ele chama outros 2 irmãos, Tiago e João, que estavam pescando às margens do lago de Genezaré. Depois Jesus passa por uma coletoria e vê Levi cobrando impostos, um funcionário do Império Romano, e ele diz para Levi: venha, segue-me. E ele chama esse homem, e Levi levanta da coletoria e acompanha Jesus. A esse Levi depois nós conhecemos como Mateus, um publicano, um cobrador de impostos. Então Jesus começa chamando alguns discípulos para seguir a ele. Mas nós não podemos esquecer que havia uma outra multidão além desses discípulos. E aí, meus irmãos, notório é a escolha dos 12 apóstolos. Uma decisão proposital feita por Jesus. E é isso que o texto fala no verso 12 e no verso 13. Que naqueles dias Jesus subiu ao monte para orar. E ele passou a noite inteira em oração. E depois do amanhecer ele chama os seus discípulos. E ele escolhe 12 dentre os seus discípulos. Então primeiro Jesus chama alguns homens para caminhar com ele. Da multidão ele separa alguns homens para si. E desses homens que ele separa, ele agora vai investir no treinamento e na capacitação daqueles 12 homens. Treinar, capacitar, teórica, prática, para que aquele grupo desse continuidade ao seu ministério. Ele deliberadamente, irmãos, escolhe investir nos 12 homens do que investir naquela grande multidão. Qual seria o risco de Jesus investir na grande multidão? Quais seriam as implicações, amados, se Jesus tivesse optado, como muitos líderes hoje fazem, optados por ser os popstar? Quais seriam as implicações de Jesus ter escolhido a multidão e não os 12? As implicações seriam as mais trágicas possíveis. As consequências seriam as mais devastadoras possíveis. E eu ouso dizer que talvez nós não estaríamos aqui hoje. Talvez o Evangelho não teria chegado até nós nesses últimos 2000 anos se ele tivesse investido justamente na multidão. É muito provável que os ideais do Evangelho teriam se perdido ao longo da história. E eu quero ler com você agora João capítulo 6. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 6. Que eu quero fundamentar esse argumento de que se Jesus tivesse investido na multidão, talvez o ministério dele, o Evangelho, a pregação, a graça, não tivesse resistido e chegado até nós nos dias de hoje. Aquela multidão não seria capaz de propagar as verdades do Evangelho às gerações vindouras. João capítulo 6, verso 66. Olha o que diz a sua Bíblia. Olha, meus irmãos, quão sério é essa questão. Verso 66 de João capítulo 6. Por causa disso o quê?
Veja o verso 60, para a gente entender o contexto maior. Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos, preste atenção nisso, discípulos, não apenas a multidão. Muitos dos discípulos disseram: essa palavra é dura, quem pode suportar? Eu fiquei curioso para tentar descobrir o que foi que Jesus pregou naquele sermão. Sabe, irmãos, eu queria ser uma mosquinha para estar lá e ouvir o sermão que Jesus pregou. Para as pessoas, os discípulos, dizer para Jesus: Jesus, essa palavra foi dura, viu? Por isso que o pastor não vai na porta no final do culto cumprimentar os irmãos para não ouvir, né, essa palavra. O fato é que Jesus prega a palavra e as pessoas, os seus discípulos, disseram para ele: Jesus, essa palavra é dura, quem pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo, né, dos discípulos, criticavam as suas palavras, disse-lhe: isso vos escandaliza? E aí vamos para o verso 66. Por causa disso, dessa palavra, dessa dureza que Jesus usou e as pessoas ficaram, né, impactadas, estarrecidas com isso, muitos dos seus discípulos, nem estou falando aqui da multidão, irmãos, estou falando de discípulos, que já é uma categoria acima da multidão de intimidade e envolvimento. O que aconteceu com esses discípulos? Eles voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então percebe que uma palavra, uma ministração, uma verdade, um conceito que Jesus traz com mais ênfase, ou com mais seriedade, ou com mais compromisso, as pessoas ficaram impactadas. Senhor, que palavra é essa? E por conta disso, muitos discípulos voltaram para trás e deixaram de seguir a Jesus. E aí no verso 67, olha que interessante a palavra. Então Jesus perguntou aos 12. Eu quero que você faça um exercício agora, meu irmão. Pensa na multidão, ok? Visualiza uma multidão. Dessa multidão você visualiza algum grupo menor, discípulos, né, um grupo mais restrito. E desse grupo de discípulos você visualiza um grupo menor, de 12 homens. Porque esse é o contexto. Da multidão, Jesus chama discípulos. E é desses discípulos que ele vai escolher os 12, os líderes. Então os discípulos, muitos abandonaram Jesus. E aí ele pergunta para os 12, aqueles a quem ele escolheu. E ele fala assim: vocês também querem retirar? Vocês também querem me abandonar? Vocês também querem deixar de me seguir? E aí o Pedrão, né, o Simão Pedro, responde no verso 68: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Senhor, é o Santo de Deus. Jesus respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo, ou seja, aquele que trairia. Ele se referia, verso 71, a Judas, o filho de Simão Iscariotes. Aqui está, meus irmãos, a implicação pela qual Jesus não investe na multidão, mas ele investe nos 12. Porque ele sabia que se ele investisse na multidão, por mais que ele tratasse bem, por mais que ele atendesse às demandas, por mais que ele fizesse milagres, por mais que ele satisfizesse aquela multidão, em algum momento aquela multidão viraria as costas para ele. Em algum momento, aqueles discípulos mais distantes virariam as costas, como esses discípulos viraram as costas para Jesus. Então Jesus sabia previamente de que a solução para dar continuidade ao ministério do Evangelho não era a multidão, tampouco era o grupo maior de discípulos, mas a saída era chamar um grupo restrito, 12 homens. Não 12 homens no segredo, como é o filme, mas 12 homens que ele pudesse capacitar, testemunhar, ensinar, para que esses homens levassem a palavra do Senhor. Como líderes, nós somos tentados a escolher a multidão em lugar de investir em poucas pessoas. Qual é o líder que não gostaria de pregar para uma grande multidão? Qual o pastor que não gostaria de pastorear uma grande igreja? Qual o líder que não gosta de estar diante de pessoas, de muitas pessoas? É natural do ser humano, da nossa vaidade, né? A multidão ela nos desvia às vezes do foco que o Senhor tem para nós. Por isso, irmãos, a gente não tem que estar seduzido, enganado com a multidão. Porque muitas vezes é essa multidão na qual você se dedica ou na qual você espera
Quanto menos você percebe, essa multidão já vai estar atrás de um outro que talvez seja um pouco melhor do que você. Então nós precisamos entender que a solução do ministério não é a multidão. Jesus entendeu isso. E agora, voltando para nós como igreja local, nós precisamos também entender, irmãos, que a continuidade é investir em liderança. Vocês que são líderes de PGMs, amados, invistam em formação de líderes. Porque não adianta você ter um PGM abençoado durante a semana que reúne 10, 15, 20 pessoas e agora no dia 8 vai ter um batismo e no seu PGM vão batizar lá 8, 9 pessoas, né? Que ministério abençoado, que líder de PGM abençoado. Se você não treinar um substituto, se você não capacitar outros líderes, esse PGM vai diluir, as pessoas vão diluir, e de repente esse PGM vai fechar. Liderança, essa é a solução para a continuidade do ministério que o Senhor tem para nós. Infelizmente, o sucesso hoje é medido por números. O que mede o sucesso hoje são números. Mas, se nós olharmos para os números, Jesus não foi um líder de sucesso. Porque ele escolhe 12. Dos 12, 11 abandonam ele na cruz. E um foi o que traiu. Então, Jesus não estava preocupado em números. Ele estava preocupado em deixar algo para a posteridade, que pudesse dar sequência. Tá bom, meus irmãos? Você entendeu isso? Então, precisamos nós também investir em líderes, capacitação de líderes. E aí eu quero dizer algo para você nesse momento, antes de entrar aqui nos 4 pontos da nossa mensagem desta noite. Nem todos os líderes vão ser, ou nem todos os discípulos vão ser líderes. Guarda isso no seu coração. Infelizmente, nem todos os discípulos vão ser líderes. De onde é que nós captamos os discípulos? De onde vêm os discípulos? Do mundo. Quando a gente evangeliza, quando a gente prega a palavra, quando a gente fala da graça de Jesus, nós estamos arrebanhando discípulos. Nós já falamos aqui no domingo anterior sobre a multiplicação de discípulos, que é diferente da multiplicação de líderes. Porque discípulo vai multiplicar outros discípulos. E nós temos que multiplicar discípulos. Ir para o mundo, pregar o evangelho, testemunhar para os nossos familiares, como vimos agora no vídeo, essa cadeia de levar pessoas a Jesus, isso é multiplicar discípulos. Todos vocês, todos nós, podemos e devemos multiplicar discípulos, ganhar pessoas para Jesus. Agora, nem todos esses discípulos que nós ganhamos ou que nós multiplicamos, eles vão se tornar líderes. Infelizmente, mas deveria ser. Ideal fosse, meus irmãos, que todos os discípulos se tornassem líderes. Aí nós iríamos avançar com muito mais velocidade. Mas o próprio Jesus nos dá essa perspectiva aqui. Porque ele tinha muitos discípulos. E ele escolhe 12. E é nesses 12 que ele vai investir a sua vida. Então, para você ser um líder, e aí eu quero desafiar você que está aqui hoje, a ser um líder, a considerar a possibilidade de Deus te levantar para ser líder. Líder numa área de ministério da igreja, líder de um pequeno grupo, líder de algo que a igreja está desenvolvendo. Pastor, mas eu não tenho capacidade para ser líder, eu não nasci para ser líder, esse negócio não é comigo. Meu irmão, Deus, Ele chama, Deus capacita, e Deus vai escolher aquelas pessoas mais improváveis para se tornar líderes. De onde foi que Jesus cooptou os seus discípulos? De onde foi que Jesus arrebanhou esses homens, dos quais depois ele promove a apóstolos? Ele não foi nas sinagogas, ele não foi nos templos, ele não escolheu rabinos, ele não escolheu o mestre das leis, ele não escolheu o chefe de sinagogas para ser os seus discípulos e tampouco os seus líderes. Jesus escolhe homens simples, pessoas improváveis, pescadores, cobrador de impostos e uma outra variedade de pessoas que talvez ninguém iria pensar que aquelas pessoas se tornariam líderes. Mas Jesus escolhe os improváveis. Então, meu irmão, se você está olhando para o seu coração e dizendo, pastor, esse negócio de multiplicar líder, me inclui fora dessa, porque eu não sirvo para isso. Meu irmão, não diga que você não serve para aquilo que Deus pode tornar você, ou para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém?
Você pode ser um líder. Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus. E ser líder é estar num estágio acima de intimidade e desenvolvimento espiritual do que ser discípulo. Você pode ficar aí na multidão, assentado na cadeira, vindo para o culto, participando do PGM, como apenas um discípulo. Mas você pode ir além, você pode dizer: Deus, me usa, não só como um discípulo, me usa como um líder. Amém, queridos? Eu gostaria que você entendesse isso para a sua vida e nessa noite você saísse daqui disposto a ser mais do que um discípulo, ser um líder. Amém? Pastor, eu não sou nem discípulo ainda, meu irmão, então se coça. Pastor, eu não sou nem discípulo ainda, então você está no mato sem cachorro, você morrer vai para o inferno. Então você precisa sair do mundo, do estado de pecado, se tornar discípulo de Jesus, ser salvo pela graça. É a primeira mudança de status. Depois que você se tornou um discípulo, agora então Deus vai te levantar para ser um líder abençoado em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos, vamos voltar para o texto de Lucas, capítulo número 6. Multiplicação de líderes, razão para a continuidade. Multiplicar líderes, amados, deve ser um sonho. Um sonho em oração. Vamos colocar dessa maneira. A multiplicação de líderes começa com um sonho de oração, ou com uma oração que se transforma em sonho, ou multiplicar líderes começa com um processo de oração, que depois Deus vai ouvir essa oração e Ele vai responder a nossa oração. Versículo número 12. Naqueles dias Jesus se retirou para um monte, a fim de fazer o quê? Orar. Qual a primeira atitude de Jesus antes de escolher os 12? Ele orou uma noite inteira. Depois de uma noite inteira de oração, ele desce daquele monte e ele então separa os 12 dentre os seus discípulos. Naquela noite de oração, Jesus sonha com esses homens. Jesus coloca isso diante de Deus, esse projeto, essa iniciativa. Naquela noite de oração, ele forja esses líderes no seu coração. Aquela noite de oração foi uma noite determinante para que ele pudesse então escolher os seus líderes. E toda vez, meus irmãos, que nós vamos pensar em líderes, nós vamos sonhar com líderes, deve ser uma atitude envolta em oração. Uma atitude regada de oração. Ele passou a noite toda orando a Deus, para que depois ele tomasse essa decisão. Ele recebe a direção de Deus e coloca em prática o seu sonho de transformar o mundo. Todos os nossos sonhos e projetos devem ser precedidos de oração. Amém? Tudo que você vai fazer tem que ter oração antes, pois é na trincheira da oração que os sonhos de Deus são confirmados para nós. Antes de qualquer iniciativa, coloque isso diante de Deus em oração. O sonho foi concretizado a partir daquilo que já estava presente, ou seja, de onde Jesus tira os 12 do meio dos seus discípulos. Então não adianta eu orar para ter líderes se eu primeiro não fizer os meus discípulos. Vou repetir essa expressão para vocês. O sonho foi concretizado a partir daquilo que já estava presente. Chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Deus vai poder, meu irmão, levantar você para ser um líder quando você já se tornou um discípulo. Vocês que são líderes, nós que somos líderes e queremos multiplicar outros líderes, Deus vai levantar desse meio pessoas para nós estarmos investindo. De vez em quando Deus faz uma graça com a gente, Ele já manda um líder pronto, né? Às vezes Deus tem essa expressão de misericórdia, né? Já manda um tocador de violão pronto, uma milícia de louvor pronto, né? Já manda gente que é só você jogar no ministério e a pessoa vai fluir. Mas não é assim em via de regra. Normalmente nós temos que fazer o processo, é ir lá, ganhar a pessoa para Jesus, transformá-la no discípulo seu e depois investir na vida dessa pessoa e tornar ela líder como você. Mas tudo isso, meus irmãos, precisa de oração. Amém? Multiplicar líderes era uma estratégia como também era um mandamento. Robert Coleman fala assim: Jesus veio para salvar o mundo e com essa finalidade é que ele se entregou a si mesmo, mas em seu caminho para a cruz, ele concentrou a sua vida em fazer alguns discípulos. Esses homens foram ensinados a fazer o mesmo até que, por meio do processo de reprodução, o evangelho do reino pudesse alcançar os confins da terra.
Paulo escreve para Timóteo, capítulo 2, verso 2: ensina a homens idôneos para que eles possam ensinar a outros homens. Nós precisamos sonhar com os nossos líderes, mas nós precisamos também investir na vida deles. Comece orando e Deus vai mostrar, Deus vai falar ao seu coração qual é a pessoa que você vai separar para andar com você e transformar esse discípulo em um líder. Segundo lugar, vamos avançar aqui um pouquinho no texto, verso número 13. A multiplicação de líderes, meus irmãos, é a forma eficaz para cumprir a grande comissão. É a forma eficaz para a gente avançar na pregação do Evangelho. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também chamou de apóstolos. E nós vamos ver que o cumprimento da grande comissão ela está centrada nesses apóstolos. Nós vamos ver que o mandato de Jesus para ir por todo mundo e pregar o Evangelho estava nesses 12 apóstolos. No final do ministério de Jesus e no começo do livro de Atos, nós vamos ver quem? Esses 12 homens, junto com alguns dos seus familiares, os irmãos de Jesus, lá naquele lugar, naquela sala de oração em Atos capítulo 1. Um grupo não muito expressivo, 30, 40 pessoas, que depois se transforma em 120. Aonde estava aquela grande multidão que assediava Jesus no final do ministério dele? Muitos já haviam desistido, muitos já haviam abandonado. Então, meus amados, a multiplicação de líderes, Jesus chamando esses 12, era a razão da continuidade, porque somente eles poderiam cumprir a grande comissão. Depois de gerar discípulos, Jesus inicia a segunda etapa, é o treinamento para transformar eles em líderes. Capacitando aqueles homens, andando com eles, comendo com eles, caminhando com eles, partilhando com eles, vivendo o dia a dia com aqueles homens. O texto fala que ele chamou de apóstolos. Não era mais uma multidão, nem somente os seus discípulos. Eles foram promovidos a um posto de responsabilidade. A partir de agora, Jesus iria concentrar a sua vida, o seu ministério, naqueles 12 homens. E como eu já disse no começo, não era uma perca de tempo. Jesus fez isso de maneira deliberada, propositada, porque ele sabia que somente assim a grande comissão seria colocada a cabo. Os textos paralelos de Marcos, que eu já citei, de Mateus, assim como a passagem de Lucas, eles relatam nominalmente alguns desses homens. A partir do verso 14, fala de Simão, fala de André, fala de Tiago, fala de João, Bartolomeu, Mateus, Tomé. E esses 12 homens, eles aparecem nos outros textos paralelos. Esses homens são escolhidos para poder levar o ministério de Jesus adiante. A Bíblia não fala, meus irmãos, quais foram os critérios que Jesus usou para escolher esses homens. Mas nós podemos entender que não foram critérios humanos. Não foram líderes religiosos daquela época. Não foram grandes homens influentes da sociedade. Talvez nem fossem os homens e mulheres, ou homens mais bem capacitados até então. Mas Jesus separa aqueles homens. Jesus investe na vida deles. E quando ele decide escolher os seus discípulos, ele não vai, como eu disse antes, para a porta de um templo, ou vai para a sinagoga, ou vai chamar escribas e fariseus, homens doutos na lei. Ele vai justamente chamar os improváveis, assim como eu e você. É por isso, meus irmãos, que a gente não pode duvidar daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Você não tem a percepção do quanto Deus pode usar a sua vida como líder, como uma pessoa que vai abençoar, uma pessoa que vai ser usada por Deus, uma pessoa que vai ministrar e vai ser um líder abençoado pelo Senhor. Ele convoca Pedro e André, pescadores, Tiago e João, depois Mateus, um guerrilheiro, cobrador de impostos, zelote, pessoas que ninguém dava nada por elas, totalmente fora da lógica humana. E é quando a gente se sente assim, os menos prováveis e os mais incapazes, é aí que Deus pega a chave para te chamar, para te capacitar e usar você como um grande líder. Essa semana alguém mandou uma frase para mim de um livro que dizia assim: hoje a grande necessidade é de mais líderes,
Para crescer por adição, você recruta mais seguidores. Para crescer por multiplicação, você adiciona mais líderes. Jesus já sabia disso, antes desse autor escrever essa frase. Por isso que ele separa líderes. Por isso que ele chama os apóstolos. Porque aqueles apóstolos iriam se multiplicar e o evangelho iria crescer. Talvez a multiplicação de líderes pareça ser mais demorado, mais lento. E talvez é por isso, irmãos, que a gente não se dedica muito a investir em poucas pessoas. Treinar 1, 2, 5, ou como Jesus, 12 pessoas. Porque o trabalho, a multiplicação, o processo vai ser muito lento, vai demorar muito. Mas a questão principal não é o quão acelerado o processo vai, mas enfim, nas bases que ele tem. Não para chegar rápido a algum lugar, mas que ele possa ir o mais longe possível. Talvez se Jesus investisse na multidão, aquela multidão se espalharia rapidamente e alcançasse todos os confins da terra. Mas Jesus não estava preocupado com velocidade, estava preocupado com essência, com base. Então ele separa aqueles homens, treina, capacita e envia eles para ser uma grande bênção. Amém? Em terceiro lugar, multiplicação de líderes traz resultados a longo prazo. Quando a gente olha para essa lista desses 12 homens, Simão, André, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, o Tiago, filho do Alfeu, Simão Zelote, o Judas e o outro Judas. E a gente pega esses 12 homens e tenta fazer um acompanhamento dos evangelhos e o quanto cada um deles fez, ou seja, o sucesso ou o resultado que eles apresentaram para Deus, a gente vai ficar um pouco decepcionado. Porque quando nós olhamos para esses 12 homens, irmãos, nós não vemos eles frutificando imediatamente. Nós não vemos aqueles homens sendo usados por Deus de maneira imediata. Nós podemos dizer que esses homens, talvez eles foram os líderes mais medíocres daquele contexto. A considerar que 11 abandonaram Jesus e um foi que traiu. Imagina você como um líder, chama 12 homens, um te trai, os outros 11 te abandonam. Que sucesso de liderança foi essa? Momentaneamente, mas o clímax dessa eficiência não foi até o momento da prisão, naquele momento onde eles abandonam Jesus e eles deixam o seu ministério, ou que Judas trai e eles então vão cada um para o seu canto. O sucesso não foi medido naquele momento, naquela hora onde eles foram chamados, mas o sucesso desses homens foi construído a longo prazo. E uma prova é que você hoje está aqui, sentado numa igreja evangélica, ouvindo uma mensagem, sendo um discípulo de Jesus e sendo usado por Deus como um líder. A eficácia daqueles 12 homens se deu ao longo dos séculos. Eles geraram resultado a longo prazo. Eles não produziram logo de início, mas a longo prazo eles puderam se tornar, então, líderes, e nós hoje ainda somos abençoados pelo ministério daqueles 12 homens. Então, amados, nós não temos que preocupar de maneira imediata. Nós não temos que nos preocupar em ter um boom de explosão, de multiplicação de líderes, e a gente vai ter um monte de líderes, e o negócio vai acontecer, assim, rápido. Nós temos que estar preocupados com a longevidade, a continuidade, a persistência, a raiz, a base daquilo que nós estamos fazendo e investindo para a obra do Senhor. Todos eles se tornaram líderes que multiplicaram a liderança de Jesus na vida de outros líderes. Todos nós queremos deixar um legado, todos nós queremos ser carinhosamente lembrados depois de nós partirmos. A multiplicação de líderes é uma ótima maneira de cada um de nós causar um impacto que vai permanecer por todas as gerações vindouras depois da nossa morte. Você quer deixar uma marca e causar um impacto? Forme líderes, que depois eles vão dar continuidade e vão honrar a sua memória por todos os séculos. Último lugar, para a gente finalizar, multiplicação de líderes. Tem um potencial que a gente pode falar, um potencial ilimitado. Quando você ganha apenas um discípulo,
talvez esse discípulo não se reproduza, não faça outro discípulo. Mas quando você gera e forma um líder, esse líder, ele vai gerar e formar outros líderes. E aí nós vemos então esse potencial ilimitado. E eu quero ler Atos capítulo 2, verso 4, para justificar esse argumento. Atos capítulo 2, versículo 4. Apesar de o livro de Atos e tampouco os evangelhos nominar os 12 discípulos, aquilo que eles fizeram, o sucesso que eles tiveram, nós podemos perceber, meus irmãos, pela história que aqueles 11 homens, porque Judas acabou tirando a própria vida, aqueles 11 homens, eles vão então desenvolver o seu potencial. E aqui no texto de Atos 2,4, para ilustrar esse argumento, a Bíblia diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram cheios do Espírito Santo? Foi só Pedro? Não. Foi só Tiago? Não. Foi só João? Não. Fala que todos, aqueles que estavam naquela sala, aquelas 120 pessoas, inclusive os 11, estavam lá. E começaram todos eles a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Apesar de que aqui agora Pedro depois vai tomar a palavra, vai se levantar e vai pregar, nós não podemos entender e deduzir que somente Pedro pregou naquele momento. Que somente Pedro foi usado pelo Senhor naquele momento. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que todos aqueles homens, todos eles foram cheios do Espírito e todos eles começaram a falar, e aquilo que eles falavam as outras pessoas ouviam. Num dado momento daquela situação, a partir do verso 14, que Pedro então toma a palavra e ele direciona agora, monopoliza. Mas todos aqueles homens, eles agora foram usados pelo Senhor. Todos esses líderes assumiram o seu protagonismo. Embora Atos nós vamos ver Pedro, João, depois lá na frente nós vamos ver Paulo, as viagens missionárias. Mesmo que a Bíblia não registra, mas aqueles 11 apóstolos que foram chamados por Jesus, os 11 tiveram o seu lugar na história, tiveram o seu protagonismo, foram usados por Deus, multiplicaram líderes, levaram o evangelho e foram bênçãos nas mãos do Senhor. Pode ter demorado um pouquinho mais, mas eles se tornaram homens de Deus. Atos no capítulo 2, no verso 14 agora. Pedro se colocou de pé com os 11. Pedro tomou a palavra e disse, pregando agora para a multidão. Quem estava com Pedro? Aqueles homens. Os 10 e mais o que foi escolhido depois, o Matias. Lá em Atos capítulo 1, verso 26. Os 12 estavam ali. Todos aqueles que foram capacitados, treinados, agora estão ali assumindo o seu protagonismo. Pedro profere o seu sermão, 3.000 pessoas se convertem, diz a palavra do Senhor aqui nesse primeiro momento. Depois nós vamos para o capítulo 3 de Atos, verso 1 e verso 10. Agora, capítulo 3, nós vemos aqui Pedro e João subindo ao templo para a oração. Na porta do templo, um homem aleijado pedindo esmola. Eles curam aquele homem, entram com aquele homem no templo. Pedro pega a palavra mais uma vez, ministra, e mais um monte de pessoas se convertem. E a partir disso, meus irmãos, no livro de Atos, nós vamos ver que eles vão assumindo o seu protagonismo. Capítulo 6 do livro de Atos. Cada um vai desenvolvendo o seu ministério. Agora aqui no capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, a palavra de Deus vai dizer que o número de discípulos crescia muito. E aí algumas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. E por conta disso, no verso 2 fala que os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que nós deixemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles escolhem os diáconos para cuidar da demanda de alimento, porque eles agora iriam se dedicar, os 12, à oração e à pregação do Evangelho. Aqueles homens entenderam que o ministério deles era pregar o Evangelho e orar. Todos eles assumiram, irmãos, o protagonismo, o seu potencial, o seu ministério. E esse potencial se torna notório e ilimitado, ultrapassando tempos e épocas, persistindo até os dias de hoje. Multiplicar líderes tem um potencial ilimitado,
Um líder vai multiplicar outro líder, que vai multiplicar outro líder, e assim essa corrente ela vai chegar a lugares e alcançar pessoas que a gente não consegue nem imaginar. Se nós queremos cumprir a grande comissão, é preciso pensar, meus irmãos, em multiplicar, desenvolver líderes. É preciso que a gente leve a sério a multiplicação de novos líderes, porque essa é a única forma de causar um impacto em muitos lugares ao mesmo tempo. Multiplicar líderes é impactar lugares ao mesmo tempo. Hoje nós, durante a semana, impactamos 5 lugares ao mesmo tempo. Amém? Quem vem aqui na igreja na quarta-feira à noite impacta o lugar e as pessoas que estão aqui. Quem vai na casa da irmã Diva na terça-feira à noite está impactando aquele lugar. Quem vai na casa da irmã Isilda na quarta, na casa do pastor Olavo na quinta, na casa do irmão Chalco na quinta-feira, na casa do pastor Hilton dos adolescentes na sexta. É impactar vários lugares ao mesmo tempo. Amém, queridos? Imagina agora se esses 6 grupos se multiplicam, se tornam em 12 grupos. Nós vamos impactar 12 lugares ao mesmo tempo. Imagina que esses 12 se multiplicam, se tornam 24, impactamos 24 lugares ao mesmo tempo. Uma pessoa só não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O pastor não pode estar nos 5, nos 6 PGMs durante a semana. Mas multiplicando líderes, capacitando, treinando, e nós fazendo isso de maneira unida, nós vamos poder impactar toda a nossa cidade. Amém? Então, amado, você é a resposta. Você é a solução para que a gente possa avançar mais para a glória de Deus. Você é aquela pessoa que Deus quer levantar para poder, junto com a sua igreja, impactar esta cidade e levar o Evangelho. Não devemos jamais temer começar algo silenciosamente, em pequena escala. Passou, mas esse negócio de PGM está devagar. A gente está aqui há 3 anos já nesse trem, esse trem não desanda, esse negócio não vai. Esse negócio não evolui, meus irmãos. Jamais devemos temer começar algo silenciosamente pequeno. Deus fará com que cresça aquilo que lhe pertence. Amém? Multiplicar líderes é poder tocar o mundo por meio dos líderes que nós vamos desenvolver. Se coloque de pé no nome de Jesus.